bem, muito jóia podermos mais uma vez participar desta série de exposição. Seja bem-vindo, como sempre. Eu estava vendo alguns vídeos, eu começo sempre dizendo, seja bem-vindo, eu vou fazer diferente hoje. Que bom que você está com a gente aqui. Essa é uma série chamada Somos Livres, é uma série baseada no livro de Gálatas. E essa é a temática, obviamente, de Gálatas. Hoje, nós chegamos ao capítulo 5. Já estamos terminando, tá bom? Então, já expusemos 4 capítulos, dos 4 foram 14 mensagens com esta, né? Ou 13 dos 4 capítulos, agora será a 14ª mensagem. E Paulo agora, depois de falar que somos livres, capítulo 5, ele começa dizendo o seguinte: somos livres para a liberdade. Agora ele parece uma coisa muito redundante, mas ele quer dizer tanto que somos livres, que ele disse, somos livres para ser livres. Não somos livres para ficar presos à escravidão, somos livres para liberdade. Essa é a temática que nós vamos expor mais uma vez aqui. Por isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gálatas 5, verso 1 a 6. Por favor, acho que nós estamos sem as Bíblias aí, das novas versões, mas você pode acompanhar aqui na projeção, ou alguém aí do seu lado. Por favor, também, se você percebe que tem alguém na sua frente, atrás, do lado, que está sem Bíblia, doe sua Bíblia aí, tá? Ou empresta, né? Mas se quiser doar também, não tem problema, não. Tá bom? Mas participe aí, entregue sua Bíblia junto aí. Gálatas 5, verso 1 ao verso 6. Gálatas 5, verso 1 ao verso 6. Esses versos dizem-nos o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês procuram ser justificados pela lei? Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações, nos instrua, traga a palavra verdadeira a nós. Vamos orar. Peça ao Senhor que fale ao seu coração. Deus, fale às nossas vidas. Não somos merecedores, não temos condições de sequer entender Tua palavra, mas nós queremos que o Senhor agora nos instrua e fale profundamente aos nossos corações. Leva-nos para a Tua presença e traga a iluminação do Teu Espírito às nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu gostaria que você pensasse comigo novamente naquilo que eu disse lá no começo desta série. Se não me engano, foi na primeira mensagem. Como hoje, no nosso mundo, nós somos levados a uma ultra, mega power capacidade. Nós somos exigidos cada dia mais e mais. Nós somos cobrados cada dia mais e mais. Então, antigamente, a mulher bem-sucedida era a mulher que cuidava bem da sua casa. Hoje, além de cuidar bem da sua casa, ela tem que ter uma profissão, tem que ser independente e coisas assim. Nossa comunidade, ela cada dia mais cobra mais a gente. E cobra também muito mais conhecimento. Prova disso que antigamente, se você tivesse aí o Mobral, sei lá, qualquer coisa assim, né, tivesse um curso, estava maravilhoso. Né, fizesse aí o primeiro grau, hoje, você faz um mestrado, se você não tiver umas 2 faculdades, um mestrado caminhando para um doutorado, você já ficou e está ficando muito. Seu mercado de trabalho já está perdendo. E o problema dessa cobrança toda é que nós, quando vencemos, nos sentimos extremamente orgulhosos de ter dado conta de fazer aquele tanto de coisa. Por isso a gente tem uma geração tão orgulhosa. E o pior é que nesse processo, nós também vamos pensando na nossa perspectiva relacional com Deus na mesma forma. Nós, assim como nos consideramos merecedores de dos nossos próprios sucessos, aí daqueles conceitos, por exemplo, Deus ajuda quem cedo madruga, ou seja, você só tem
que você fez por merecer. Então você precisa ir se orgulhar daquilo que você fez. A gente também vai fazendo dessa forma com a nossa relação com Deus. Nós também vamos trabalhando um conceito de justiça própria. Ou seja, da mesma forma como eu acho que é mérito meu a faculdade que eu fiz, o trabalho que eu tenho, as habilidades que eu tenho, eu também acho que o preço pelo céu é pago por mim. Eu acho que porque eu faço alguma coisa boa para Deus, tipo, vou à igreja, leio a Bíblia, oro, mantenho alguns rituais, eu posso ganhar o céu porque eu fiz alguma coisa. Dessa forma, Jesus se torna apenas um meio pelo qual eu sou ajudado a ir para o céu. Mas, no final das contas, o preço é pago por mim. E algumas pessoas pensam que o céu funciona da seguinte maneira. Se eu faço uma coisa má, eu posso compensar isso fazendo um monte de outras coisas boas. Então, por exemplo, se eu pequei, aí eu vou à igreja e aí Deus vai me purificar. Né? Eu vou ler a Bíblia, vou fazer um jejum, vou fazer qualquer coisa, então a balança aí é contraposta. Um pecado, uma coisa boa, compensa uma coisa ruim. Só que a balança de Deus não funciona assim. Se você for para Tiago capítulo 2, você vai perceber como é que a balança de Deus funciona. A balança de Deus funciona da seguinte maneira. Uma obra má, não estou falando de muitas. Uma obra má. Uma obra boa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 milhão. Não vale de mais nada. Sabe quantos pecados Adão teve para que a raça humana se perdesse? 1. Perceba que as Escrituras em Tiago capítulo 2 diz assim, olha, se você errar em um só mandamento, você se torna culpado de todos os outros. Ou seja, se você já errou uma vez na sua vida, já era, companheiro. Não dá mais. Você pode fazer um monte de coisas boas que a balança não vai funcionar. Por quê? Porque Deus é perfeito. Não aceita pessoas imperfeitas na sua presença. Para entrar no céu tem que ser perfeito. Tem que ser absolutamente perfeito. Como um Deus justo vai aceitar pecado na sua presença? Ele não vai aceitar. E toda injustiça deve, ou todo o pecado deve ser punido. Por isso, se você já cometeu um pecado, já era. Não tem jeito. Não tem como você fazer um monte de coisa para tentar repor isso. Nem igreja, nem ler Bíblia, nada. Nada do que você fizer, nada, preste atenção, nada do que você fizer, você vai conseguir agora recuperar. Mas eu tenho uma notícia ainda pior para você. Se você acha que em algum momento você acha que você não tem pecado nenhum, que você é uma pessoa boa, a Bíblia diz que você já nasceu assim, já era. Então você não precisa ter cometido um pecado. A Bíblia fala que você já nasceu pecador. E por causa disso, a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 3, verso 10, que não há um justo sequer, nenhum que faça o bem, nenhum que queira Deus. Então você está incluído e eu estou incluído nisso. A balança de Deus funciona assim. Por isso é que pensando nessa balança, ou na primeira balança, e não entendendo essa balança de Deus, quando nós perguntamos para as pessoas se elas têm certeza da salvação delas, essa é a pergunta que define bem se você entende o Evangelho ou não. Você diz assim, você tem certeza que se você morresse hoje, você poderia entrar no céu? Via de regra, a gente tem algumas respostas, né? Mas, basicamente, por mais elaborado que a resposta seja, a resposta para essa pergunta, ela baseia-se em 2 grupos. Um grupo diz sim e não. É um grupo só que diz sim e não. Esse grupo que diz sim e não, ele diz sim, porque ele baseia-se nele mesmo. Então, ele baseia-se porque ele é uma pessoa correta, é uma pessoa boa, é merecedora. Então, diz assim, eu acho que eu posso entrar, porque apesar de ter feito alguma coisa assim, eu não sou tão mal assim. Perceba, portanto, então, que a confiança da salvação é em si mesmo. Ou quando alguém diz assim, não, eu não posso entrar. Ele também está fazendo uma autoavaliação, percebendo o seguinte, eu não sou uma pessoa tão boa, eu acho que o céu merece e tem que ter, assim, tem que fazer tanta coisa para entrar lá. Então a gente tem esse grupo que não tem certeza da salvação porque confia em si mesmo. Esse grupo que acha que porque faz ou desfaz, pode ter o céu ou não pode ter o céu. Em contrapartida, você tem um segundo grupo, que diz, sim, eu tenho certeza. Só que esse grupo
a diferença do primeiro para o segundo grupo é o ponto da confiança. Se no primeiro o ponto da confiança é si mesmo, é porque você é uma pessoa boa, vai à igreja ou qualquer coisa assim, ajuda os pobres e tal, o segundo não. O segundo entende que não há nada do que se possa fazer para ser salvo pela sua própria habilidade, então confia exclusivamente no que Jesus fez. Esse é o grupo que crê em Jesus Cristo. Esse é o grupo de crentes. Esse é o grupo que transfere a confiança de si para Jesus. É desse grupo que serão que as pessoas serão salvas. Ou seja, esse grupo é que receberá a salvação, porque esse grupo ele confia não na sua habilidade, mas confia exatamente no que Cristo fez. É contra o primeiro grupo é que Paulo está quebrando o conceito aqui. O livro de Gálatas, ele foi escrito para combater essa confiança em si mesmo. Essa confiança de que pela prática de coisas boas, da lei perfeita, eu consigo entrar no céu. Então, quando Paulo escreve essa carta... Opa, ó, tosse de novo. Quando Paulo escreve essa carta, está acontecendo algumas coisas. Uma delas é que o apostolado de Paulo está em xeque. As pessoas estavam duvidando do apostolado de Paulo. Outra coisa é que alguns judeus, chamados de judaizantes, que eram pessoas que diziam ter se convertido ao cristianismo, mas que ainda não tinham abandonado os conceitos da lei antiga, e diziam o seguinte: ótimo, beleza, tem que ser salvo, mas não é só tem que crer em Jesus, mas não é só isso, tem que ser judeu. Tem que aderir aos costumes judeus, como circuncisão, como a guarda do sábado, como não comer comida sufocada, como não comer carne de porco, mas principalmente a circuncisão, que era a marca registrada do povo judeu. Todo mundo que queria ser judeu, né, tinha que circuncidar. Circuncisão é uma espécie de operação de fimose, que era feita aos 8 dias de nascido, ou se você quisesse servir a Deus e ser um judeu, na idade que você tivesse, né? Olha o que acontece então. Esses conceitos, eles são extremamente perigosos, e essas pessoas, esses judeus, tinham um conceito de que a salvação, portanto, era por aquilo que eles faziam. Então perceba a lógica de pensamento deles. Eu tenho que crer em Jesus. Realmente, Jesus é importante e veio, mas não é só isso. Eu tenho que crer nele, mas eu também tenho que circuncidar, eu também tenho que não comer carne de porco e tal, eu também tenho que guardar o sábado, mas principalmente a circuncisão. Deixa eu tentar mais uma vez mostrar para você, que talvez esteja vendo pela primeira vez essa série, o que acontece. Primeiro, quando Paulo escreve essa carta, ele escreve a um conjunto de igrejas. Gálatas não é uma cidade. Sei que você já sabe disso, mas tem gente que não sabe, né? Gálatas é um conjunto de cidades hoje na Turquia, mas antigamente na Ásia Menor, na parte inferior da Ásia Menor. Cerca de 4 igrejas da Ásia Menor. O que aconteceu? E por que Paulo está escrevendo isso, combatendo esses judeus? Paulo havia, na sua primeira viagem missionária, plantado essas igrejas. Então ele vai, e o objetivo dele é levar a mensagem da cruz, o evangelho. Só que ele chega em Antioquia e adoece. E depois que ele está doente, o que ele faz? Prega nas cidades vizinhas mais próximas. Ele não fica quieto. Paulo é diferente da gente que tem uma dor de cabeça, não vem aos cultos, né? Paulo não, fica doente com um problema complicado, ele fala, não posso voltar, o que eu vou fazer? Vou para a cidade próxima aí, lá para Israelândia, e pregar o evangelho. Entende? É isso que Paulo fazia. E é isso que ele fez. Ele foi nas próximas cidades, Listra, Icônio e Derbe, pregando o evangelho. Essas igrejas foram fundadas por Paulo. Qual era a mensagem? Só em Cristo a salvação. Creia que Jesus pagou o preço por vocês e substituiu vocês na cruz. E confiem nele. Esta era a mensagem. E só isso. A partir de agora, vocês vão mudar a vida de vocês, porque vocês vão amá-lo e obedecê-lo, mas é por gratidão. Depois que ele faz isso, planta essas igrejas, ele já melhora, então ele volta para a sua cidade de origem, que é lá na Antioquia. Não a Antioquia da Pisídia, mas a outra Antioquia. Beleza, passa-se o tempo. Aí vem um grupo de judeus, que é esses judeus que eu havia citado aqui. Esse grupo de judeus vai estragando tudo que Paulo tinha feito, passando nas cidades, mesmas cidades que Paulo tinha plantado, e dizendo o seguinte: não é bem assim não. Vocês querem ser salvos, não é só crer em Jesus não, porque a salvação vem dos judeus. Se vocês não se parecerem como judeus, cumprindo a lei perfeitamente, fazendo isso, circuncidando, vocês não podem entrar no céu. E o problema? Os irmãos estavam caindo nessa lábia.
Passa-se o tempo, então Paulo resolve sentar para escrever, para combater esses problemas. Então Paulo tem 3 propósitos básicos aqui. O primeiro deles é defender o seu próprio chamado. Capítulo 1, verso 1, ele começa dizendo: Paulo, apóstolo, não da parte de homem nenhum, mas da parte de Jesus. Capítulo 1 e 2, ele defende o seu chamado. Você percebe Paulo o tempo todo mostrando como o evangelho dele era igual ao evangelho dos apóstolos, como nenhum dos apóstolos rejeitou, pelo contrário, validou o seu próprio chamado. Você percebe os 2 capítulos, é uma defesa pessoal. Depois nós temos o capítulo 3 e 4, quando Paulo faz uma defesa da doutrina, da teologia, da teologia real, do fato de Cristo ter morrido por nós e que basta crer nele para ser salvo. Então, capítulo 3 e 4, ele faz isso. E depois, a partir do capítulo 5, ele mostra como os conceitos da graça agora são aplicados na nossa vida. E como o fato de sermos e vivermos absolutamente no Evangelho, sermos parte do Evangelho, no sentido de que a graça de Deus nos alcançou, muda completamente a nossa vida. Por isso, o primeiro versículo do capítulo 5 é Paulo dizendo: foi para a liberdade que Cristo vos libertou, ou nos libertou. A ideia que Paulo está dizendo é: vocês não foram livres para voltar a ser escravos. Vocês foram livres para permanecer livres. E aí Paulo, então, traz aqui algumas instruções para nós. Como eu tenho feito em algumas outras exposições, a temática do capítulo, ela segue o capítulo todo, mas como é importante expor esses versículos por versículos, eu vou trabalhar em partes. Então, a primeira parte desse tema: livres para a liberdade. Tá? Eu vou falar apenas de uma coisa hoje que Paulo diz: já que somos livres para a liberdade, então precisamos permanecer confiantes somente em Cristo. Você deve confiar apenas, somente em Cristo para ser salvo. Você não pode confiar em absolutamente nada mais do que Cristo, nem no que você pode fazer. Então, o que Paulo faz? No verso 1 ao verso 6, nós temos 2 tipos de argumento. Nós temos aqui um primeiro conjunto de argumentos, que são argumentos negativos. É como se ele dissesse: vocês ficaram loucos. Capítulo 3, ele começa dizendo: vocês ficaram doidos, vocês estão querendo voltar a ser judeu para ter salvação, largando a liberdade, se escravizando de novo. Aí ele diz assim: olha o problema de vocês não firmarem a fé de vocês somente em Cristo. Aí ele traz 3 argumentos negativos. E depois ele traz 2 argumentos positivos. E é isso que eu gostaria de mostrar para você. Por quê? Você deve confiar somente em Cristo Jesus, conforme a argumentação que Paulo nos traz aqui. Você deve fazer isso, sabe por quê? Porque se você confiar em você para ser salvo, na sua habilidade, você anula a obra de Cristo na sua vida. Olha que sério isso aqui, versículo 2. Antes do versículo 1, Paulo traz a temática dizendo: vocês foram livres para a liberdade. Portanto, permaneçam firmes e não deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Olha a argumentação que Paulo diz aqui. Vocês precisam permanecer confiando somente em Jesus e não subjuguem-se de novo a ideia de que vocês podem fazer alguma coisa para ser salvo, como circuncisão, por exemplo, que era a argumentação desses judeus aqui. Aí o verso 2, Paulo fala assim: ouçam bem o que eu estou falando para vocês. Ele está bem nervoso aqui. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Caso vocês deixem circuncidar-se, vocês estão pegando Cristo e tornando ele nulo. Ou seja, Cristo não serve para vocês. Gente, isso é sério. Muito sério. Deixa eu tentar explicar para você qual é a ideia e o perigo de anularmos a obra de Cristo aqui. Por que quando Paulo está aqui dizendo: vocês ficaram, só pode vocês ficaram doidos? Vocês estão querendo anular Cristo, vocês estão querendo voltar achando que vocês, por alguma coisa que vocês possam fazer, pode dar a salvação de vocês. Olha o que está construído aqui na cabeça de Paulo. Deixa eu mostrar para vocês as 2 representações que nós temos nas Escrituras da raça humana. A Bíblia fala que existem 2 Adãos. Existiam 2 Adãos. O primeiro, lá no Éden, e o segundo, que é Jesus. Então, o que acontece? Lá atrás, Adão e Eva foram criados perfeitos, bonitinhos, e Deus fez um pacto com Adão. E o pacto era: se vocês permanecerem limpos, sem pecado, e me obedecerem, vocês vão viver eternamente.
e vão ser perfeitos, e vocês vão crescer, multiplicar, e vocês vão ter relacionamento comigo, e vai ser bênção. Mas deixa eu dizer um negócio para vocês. Se vocês pecarem, vocês vão morrer e vão receber a minha punição, e a morte de vocês será eterna. Problema. Adão e Eva pecaram. Ele era o nosso representante federal, ou seja, ele representava a raça humana. Se Adão permanecesse firme, todo mundo permaneceria firme. Mas Adão pecou e aí o que acontece? Todo mundo peca com ele. Romanos capítulo 5 fala muito bem disso daí. Por um só homem entrou o pecado na raça humana. Um homem só. Por isso agora a Bíblia vai dizer que por causa de Adão, nós já nascemos em pecado. Lembra Davi quando faz o Salmo 51? Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ele já está com problema. O ser humano, ele já pende. Ele nunca vai ter condição de tomar decisões livres do pecado influenciando. E Deus havia dito a Adão que se ele pecasse, toda a raça humana sofreria e morreria. Toda a raça humana, representada por ele, receberia então o quê? A ira de Deus. É essa a ideia. E, de fato, isso acontece. Por causa do pecado, o cálice da ira de Deus é derramado em Adão e todos os descendentes. Você já nasce como naturalmente caminhando para o inferno. Você já nasce indo para o inferno. Como assim, pastor? Efésios capítulo 2. Vai para Efésios capítulo 2 aí. Só 3, 4 páginas para frente aí. Versículo 3. Diz assim, olha. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, referindo-se àqueles que praticam a iniquidade e àqueles que vivem no pecado. Aí ele fala o seguinte: satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. E preste atenção, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Percebe que naturalmente, nós pendemos para a ira de Deus. Pendemos para receber o inferno. Pendemos para receber o juízo de Deus. Esse é o primeiro Adão. E todos os seus filhos, todos eles receberão em si a punição pelos seus pecados. Por isso a raça humana estava absolutamente perdida. Mas Deus já havia determinado a vinda do segundo Adão. Do Adão perfeito e que não pecaria. Esse segundo Adão é Cristo Jesus. Toda essa nação, descendência de Adão, pecou e já está indo para o inferno. Toda ela. Você não precisa fazer mais nada, só nascer. Nasce e já está indo para o inferno. É isso que a Bíblia está dizendo. Vem o segundo Adão. E agora algo muda. Perceba que as Escrituras vão dizer que se Adão pecasse, Adão sofreria a punição. Então, Deus levanta Jesus Cristo para receber nele a ira que cabia a todos nós. Então, em Jesus é derramado o cálice da ira de Deus. Jesus, próximo à sua morte, no Getsêmani, diante dessa realidade, diante desse fato, ele diz: Pai, se possível, tira de mim esse cálice, mas que se cumpra a tua vontade. Tamanha angústia, tamanho problema se estabelece que ele chora lágrimas de sangue e soa o sangue da angústia. E nesse momento o que nós temos? Deus agradando moer Jesus. E sem desmarcar aqui, eu quero que você vá para Isaías capítulo 53. Não tira o dedo aí de Gálatas não. Isaías capítulo 53. Hoje nós começamos o nosso culto lendo o capítulo 51, falando como Deus proveria a salvação. Isaías 53, a partir do versículo 4. Preste atenção no que Deus diz. Isaías 53, verso 4. Ele diz assim, olha: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós consideramos castigado por Deus, porque Ele foi mesmo. Por Deus afligido e atingido e afligido.
Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair, perceba, o cálice da ira, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Versículo 10, contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Meus irmãos, é isso que Paulo está dizendo. Foi isso que Jesus fez, ele recebeu. Quando você olha para esse texto, ele diz, Jesus verá sua prole e verá que o seu trabalho foi perfeito. O que isso significa? Significa que uma vez que o Senhor Jesus foi esmagado, que o cálice da ira foi tomado, que ele recebeu a punição pelos meus erros, todos os que creem no Senhor Jesus, por causa do fato de Jesus ter bebido o cálice da ira de Deus, e agora o cálice está limpo para nós, todos os que creem são descendência de Jesus, e agora são salvos em Jesus. Por quê? Porque fizeram alguma coisa? Não, foi porque caiu sobre ele. Foi nele que todas as coisas foram feitas. E por isso, quando Paulo diz assim, meus irmãos, vocês ficaram doidos? Se vocês começarem a confiar em vocês, vocês estão anulando a cruz. Vocês estão deixando de crer em Jesus e se tornando descendência de Adão. Não façam isso, porque uma vez que vocês anulam a cruz, a ira de Deus cai sobre vocês. Você tem duas opções: ou recebe a ira, ou crê que ela foi derramada em Jesus. É disso que Paulo está dizendo. Olha o argumento terrível de começar a crer na gente, de começar a crer na nossa habilidade. Ele disse, vocês foram livres de verdade. Não foram livres porque são bons, mas foram livres por causa da cruz do Senhor. E Paulo traz um segundo argumento pelo qual devemos continuar, um argumento negativo pelo qual devemos continuar firme somente em Cristo. Ele diz, se vocês começarem a querer viver a lei, em um ponto, vocês terão que cumprir a lei toda. Versículo 3. Volta lá para... Eu que não estou aqui, né? Para Gálatas. Versículo 3, olha aí. De novo declaro. Por que de novo? Porque Paulo já tinha dito isso nos capítulos anteriores. Então ele diz, de novo declaro, todo homem que se deixe circuncidar, ou seja, que quer cumprir um ponto da lei, que está obrigado a cumprir toda a lei. Quer entender melhor essa ideia? Tiago capítulo 2. Vamos lá, sem desmarcar Gálatas. Tiago capítulo 2. Vai para frente um pouquinho aí. Versículo 10. Tiago 2:10. Tiago 2:10. Diz assim, pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Percebe? Você pode viver, meu querido, sendo a pessoa mais justa possível. Mas se você transgredir uma vez só, a balança de Deus funciona sempre dessa forma. Uma vez, um pecado já é suficiente. Então, aí ele está dizendo, beleza, dizendo aos Gálatas, beleza, vocês estão achando então que vai dar a salvação para vocês, é o fato de vocês circuncidarem, se tornarem judeus, guardar a lei perfeitamente? Então a lei tem que ser guardada perfeitamente, porque se você não guardar a lei perfeitamente, você está perdido. E é óbvio que é impossível guardar a lei perfeitamente. É impossível. Por isso aqui Paulo está dizendo, se vocês deixarem de confiar em vocês, em algum momento, achar que vocês podem colaborar com Jesus na salvação, vocês estão absolutamente perdidos. Porque para colaborar, você deveria colaborar perfeitamente e completamente. Jesus não compartilha a obra da cruz.
Ele que fez. Você não participou em nada. Esse é o perigo da gente começar a confiar de que a gente está fazendo alguma coisa. E por isso que Paulo fala, vocês são livres para crer em Jesus, para ser livres da ideia de que vocês têm alguma condição própria de se salvar. Ele diz, vocês são livres disso, não escravizem-se de novo, achando que vocês podem fazer alguma coisa para ser salvo e não crerem em Jesus Cristo. E aí Paulo usa uma expressão aqui terrível para esses irmãos. Uma vez que nós deixamos de crer somente em Cristo Jesus, nós também nos desligamos de Cristo. Deixa eu explicar esse termo aqui, porque isso é importante. Verso 4. Ele diz assim, olha, vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Aí algumas pessoas vão dizer, aqui está falando sobre perda de salvação. Não está falando sobre perda de salvação. Basicamente, o que Paulo está argumentando aqui é, se vocês seguirem a circuncisão, o evangelho que vocês abraçaram, de nada serviu para vocês. A graça que vocês pensaram ter recebido, na qual disseram que criam, não adiantou de nada. Vocês se afastaram dessa graça. Talvez você vá argumentar o seguinte, mas aí então, a pessoa não pode crer e ela abraça a graça e depois ela deixa de crer? Não, ela não creu. Prova disso é o próximo versículo. Paulo diz assim, olha, versículo 5. Pois a fé, é como se ele dissesse, contrário disso, contrário de abandonar a graça, pois a fé é mediante o Espírito que nós aguardamos pela justiça, que é a nossa esperança. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa. Perceba então que ele diz o seguinte, uma vez que eu creio em Jesus Cristo, o Espírito Santo entra no meu coração, me sela, e isso é feito de uma vez por todas, por isso eu não perco salvação. Prova disso, vai mais uma vez para frente aí, Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios 1, 13. Diz assim, olha, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o quê? Com o Santo Espírito da promessa. E aí ele vai dizer assim, então é esse Espírito que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Perceba que uma vez que eu creio em Jesus, eu recebo o Espírito Santo, eu sou imediatamente enchido com o Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, e nesse momento, ele me garante que eu vou chegar até o final. Então o que Paulo está dizendo é que aqueles irmãos, se eles estão querendo largar Cristo, é que eles nunca estiveram em Cristo. Ele está dizendo pelo contrário, porque nós que cremos, nós não abandonamos, porque nós somos firmados pelo Espírito. Se vocês estão abandonando, é porque vocês ainda não entenderam o Evangelho. Se vocês estão saindo da graça, abandonando o conceito da graça, é porque absolutamente vocês não entenderam o Evangelho. Por isso ele faz agora o argumento positivo. Então, só para que você lembre, devemos confiar somente em Cristo, porque se a gente começa a confiar na gente para ser salvo, a gente anula a obra de Jesus, nós somos obrigados a guardar a lei inteira e a gente está se desligando da cruz. Obviamente, o verso 2 e 4 estão bem ligados aí na ideia de que eu anulo a cruz. Para que, Jesus? Não precisa, eu já faço algo suficiente. Aí ele traz aqui dois argumentos positivos. E olha os argumentos que Paulo traz. Nós confiamos, a partir do momento que eu confio somente em Jesus, eu sou selado pelo Espírito, então, no Espírito, confiando no Espírito, pela fé em Cristo, nós permanecemos firmes. Versículo 5, olha aí, mais uma vez. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé. Pela fé. Meus queridos, nem a santificação é feita fora de Deus. Prova disso, 1 Pedro capítulo 1. Vai para 1 Pedro aí, vai para frente um pouquinho, sem desmarcar Gálatas. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro 1, 2, diz, somos escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito. Perceba que a santificação ela vem pela obra do Espírito na nossa vida. Eu só posso dizer não por causa do próprio Espírito. Quem me mantém firme é o próprio Espírito. Quem me convence da verdade, do juízo, quem me convence de
todas as coisas é o Espírito que habita em mim. O que Paulo está argumentando com eles é: se vocês estão deixando de confiar em Jesus, vocês estão presos, vocês não foram livres. E o Senhor Jesus nos libertou para sermos de fato livres dessa ideia de que a gente pode fazer alguma coisa para ser salvo. Então creia absolutamente somente em Jesus Cristo. E confiem que o Espírito Santo vai conduzir a vida de vocês. E se vocês pecarem, saibam que Jesus, Ele é o nosso advogado, e em Jesus nós somos perdoados. Então ele encerra o argumento. Perceba a contraposição que Paulo faz do verso 4 e verso 5. Vocês estão abandonando a graça, mas quem está no Espírito tem a esperança, permanece firme, não abandona a graça. Quem uma vez creu e creu de verdade é selado, e quem é selado permanece. Se sai, se abandona, é porque não foi selado. Essa é a argumentação de Paulo. Se vocês estão abandonando, é porque vocês não entenderam a graça do Senhor Jesus ainda. E ele conclui no verso 6 dizendo, então, que não depende de nós, mas é do amor de Deus. Então, olha como é que ele conclui dizendo, meus irmãos, porque em Cristo Jesus, nem circuncisão tem efeito nenhum. Ele está dizendo, em Jesus, nem ser um bom crente ou um mau crente, ou uma pessoa que lê muita Bíblia ou não lê muita Bíblia, tem efeito nenhum, mas sim é a fé que atua pelo amor. Ou seja, é o fato de crer em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador é que me dá a salvação. Então eu agradeço a Deus obedecendo a Ele. As obras são feitas para a gratidão. Obras não são méritos de salvação, não são moedas de salvação, mas é crer absolutamente no Senhor. Porque foi Jesus que recebeu a ira em nosso lugar. Ele que bebeu o cálice da ira. Preste atenção nesse vídeo que resume um pouco de tudo que nós estamos falando para você aqui.
Este é o cálice da ira que foi tomado em nosso lugar. Por isso, meus queridos, não depende de nós, mas do amor de Deus. Depende do que Ele fez por nós. Depende, portanto, de confiarmos absolutamente em Cristo. E nele temos a liberdade. E qual liberdade? Que Ele mesmo nos propõe. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados de tantas coisas, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo. Por quê? Porque o meu jugo é suave. E o meu fardo é? Meus amados, por que abandonamos a verdade da cruz e continuamos querendo ganhar a nossa salvação? E quando pecamos, achamos que somos merecedores da ira de Deus, já crendo em Jesus Cristo, e nos envergonhamos e não nos arrependemos mais, não voltamos com medo do que Deus fará. Ele já fez tudo em Cristo Jesus, os seus pecados foram perdoados, e por amor a Ele nós lutamos contra os nossos pecados. Porque é pela fé em Cristo é que eu luto todo dia contra o meu pecado. É por crer num Jesus que me perdoa, é que eu sei que nas minhas falhas o céu me é garantido ainda. Não porque sou bom ou porque tenho habilidades, eu estou livre desta culpa. Estou livre do peso, da culpa, do pecado, da ira de Deus. Por isso, meus queridos, como diz a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 2, verso 1, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que vocês não pequem, mas caso vocês pequem, saibam que nós temos um advogado junto ao Pai. Quem é? Jesus Cristo, o justo, pois Ele é a propiciação pelos nossos pecados, Ele é a substituição. Esse é o Jesus da cruz, esta é a mensagem da libertação, esta é a mensagem que nos traz ânimo, esta é a mensagem que nos coloca de volta no jardim de Deus. É isso que Isaías 51 diz, eu vou trazer meu povo de volta para o Éden. Não é isso que nós lemos no início aqui do culto? Isaías 51. Ele nos trouxe para casa, Ele veio, Ele nos buscou, isso foi amor, não foi mérito nosso. Livre-se da ideia de que você possa fazer alguma coisa para ser salvo. Por isso, Efésios 2 é claro em nos dizer, mais um pouquinho para sua Bíblia aí, e eu vou terminar com esse versículo. Efésios 2, 8 e 9. (2:8 e 9). Pois vocês, meus irmãos, não são salvos, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A glória dele, não roube isso do Senhor. Não ache que você pode de alguma forma ganhar o céu porque você fez alguma coisa. Pelo contrário, em gratidão a Ele, em amor a Ele, porque você crê, para de confiar em você e confia em Jesus Cristo, crê em Jesus somente para ser livre do pecado, livre da condenação do pecado, você então obedece os seus mandamentos, mas por amor. E eu quero terminar dizendo a você algumas coisas muito importantes para que a gente aprenda. Primeiro, depositemos em Deus a confiança de salvação. Pare de achar que alguma coisa você pode fazer para atingir o coração de Deus. Meu querido, na eternidade Deus escolheu você e escolheu enviar o Filho dele. Você acha que alguma coisa vai se comparar a isso? Nada do que você fizer, pensar, agir, vai se comparar ao amor dele por você. Confie absolutamente nele para a salvação. Outra coisa, a gente tem que parar de barganhar com Deus. Nossas obras não são suficientes para comprar o céu. E aí eu já citei vários exemplos dos quais nós podemos fazer isso. Um deles, por exemplo, talvez você vira a igreja uma espécie de barganha com Deus. Quem sabe você que jejuma achando que vai ganhar um pontinho com Deus. Então, olha como é que o evangelho atrapalhado ou o falso evangelho atrapalha a nossa relação com Deus. As pessoas imaginam que jejum é para ganhar com Deus. Então o jejum se tornou uma moedinha. Como é que eu faço? Passo fome em uma semana, de manhã, claro, né, que eu não faço o dia inteiro. Chego no final, o que eu faço? Deus me dá o que é meu, porque eu passei fome e o Senhor tem que me dar. Jejum se tornou uma troca. Então eu faço jejum para passar na faculdade, para a conversão do meu filho, faço jejum para isso, faço jejum para aquilo, e eu não vejo a Bíblia dizendo que jejum é para isso. Você está querendo dizer para mim, então, que passar fome
vai pegar, fazer Deus olhar para você e dizer, não, deixa eu te dar o que você quer. Não, olha o que as Escrituras nos dizem sobre nossas necessidades. Romanos capítulo 31, falando sobre a cruz de Jesus, ele diz, se Deus não poupou sequer o seu próprio filho, 8:31, 8:30, 8:29, se Deus não poupou sequer seu próprio filho, não nos dará graciosamente todas as coisas? Então a gente tem que parar de ficar barganhando com Deus. Eu já disse isso aqui também, porque que aqui a gente não faz esse tipo de campanha, que no final a gente toma posse de alguma coisa. É porque esse tipo de coisa, pastor, mas eu já fiz e abençoei, porque Deus é misericordioso, irmão, isso prova tudo que Deus te ama, aí pronto. Mas não foi porque você orou e batalhou, é porque Deus é gracioso. Porque se Deus não poupa o filho dele te entrega, pede que ele te dá. Mas não queira comprar as bênçãos de Deus, não. Você está pecando quando vem ao culto, achando que ao vir ao culto você sai daqui com mais moral com Deus. Não, você veio para agradecer ao Senhor pela cruz, para celebrá-lo, para adorá-lo. Tem gente que vai a culto para receber proteção durante a semana. Então eu estou no culto aí. Se a gente não vai no culto, a gente acha que está desprotegido durante a semana. Por isso alguns só vêm um dia, né? Um dia já é suficiente, já dá a proteção da semana inteira. Não funciona assim. Culto é gratidão, é reconhecimento de glória de Deus. Não é barganha. Então não fique barganhando com Deus, não. Deixemos de confiar em nossa condição para dizer não ao pecado e confiemos apenas na ação do Espírito Santo. Se você, depois de um sermão, achar que você pode vencer alguma coisa, não, agora, depois desse ataque que o pastor falou, aí certeza que agora eu mudo, mas amanhã você está errando tudo de novo. Aí você vai se martirizar, vai se culpar, vai dar um jeito de fazer alguma coisa para você pagar seus pecados. Esquece isso, meu querido. Para de confiar na sua condição. Quando você escutar um sermão que te chama a uma mudança, diz, Senhor, eu preciso disso, mas eu não consigo. Que teu Espírito me leve a tomar posições que sejam coerentes a quem te ama. É assim que a gente faz. Sejamos menos agressivos com os erros dos outros para conosco. Precisamos lembrar que não somos perfeitos para com Deus, e mesmo assim Ele resolve nos amar. Se Deus nos ama, não é à toa que quando Jesus vai nos ensinar a orar, Ele fala assim, Pai, perdoa-nos conforme nós perdoamos. Se você não perdoa, se quer alguém, você não quer nem saber da pessoa, você quer só distância, tendo entendido que Deus veio ao seu encontro quando você ainda ofendia Ele, você nem tinha nem pedido perdão, Ele teve que te convencer que você estava errado, para que você pedisse perdão, e Ele te amou. Você é um pouco melhor do que Deus para não perdoar? Pastor, é tão difícil. É difícil mesmo, meu irmão. Abrir mão do orgulho é complicado, mas você tem que olhar para a cruz. Ninguém se humilhou na face dessa terra como Deus, Jesus, que abriu mão da sua glória, se sujeitou a apanhar da sua própria criatura por amor a você, para receber o cálice da ira do Pai, para que você recebesse no seu lugar o amor. Se Ele não abriu mão disso, quem somos nós para gloriarmos no nosso orgulho? Do que é que nós vamos nos jactar, ou seja, do que é que nós vamos nos orgulhar uma vez que o próprio Jesus se humilhou? Finalmente, não caiamos na escravidão de buscar aceitação pela performance, admiração e aprovação alheia. Somos livres em Cristo para vivermos livres em Cristo. Deixa eu dar alguns exemplos pelos quais nós podemos nos escravizar. Quando você é exortado por alguém, eu já disse isso aqui outras vezes, porque Paulo vai repetindo a ideia, né? Mas quando você é exortado por alguém, você fala assim, quem é fulano para falar isso para mim? Você está sendo escravo da performance. Quem é aquela pessoa, não importa, a verdade é verdade e pronto. Você está errado, você não tem que querer achar que você é melhor, ou que aquela pessoa é menor do que você, ou que ela é cheia de falhas. Todos nós somos cheios de falhas. Fomos livres para crescer, fomos livres para amadurecer, somos livres dessa ideia de ter que provar para as pessoas que a gente vale alguma coisa, e aí a gente fica desesperado para provar e viver e mentir para os outros que somos mais espirituais. Esquece isso. A graça só faz sentido para quem se vê na desgraça.
Vou repetir isso aqui. A graça só faz sentido para quem se vê na desgraça. Se você não entende o seu pecado, para que Jesus? Se você não entende que você está perdido e que a ira de Deus está sobre você, para que um libertador? Se você não entende o seu pecado e o quão grave é o seu pecado e quão complicado você é, você vai se prender à sua performance, se escravizar à sua performance, abandonando Cristo, abandonando não, porque você nunca teve, ao invés de poder lançar sobre Ele todas as coisas. Esse é o meu convite para você. É isso que Paulo está dizendo aqui, em Gálatas capítulo 5. Gente, fomos livres para ser livre. Nós fomos salvos por Jesus, não é para ficar de novo voltando, para achando que a gente faz alguma coisa, não. Somos livres para confiar nele. Somos livres para permanecer firme até o final. E o melhor é que essa permanência até o final é graça dele, não é minha. É o Espírito Santo que habita em meu coração. Eu queria que você pudesse orar mais uma vez, pedindo que tudo que você ouviu aqui fizesse sentido ao seu coração e que você nunca abandonasse a verdade do Evangelho. Nunca, nunca. Fale com o Senhor. Ore a Ele. Diga: Senhor, não deixa eu abandonar a verdade da cruz. Não deixa eu parar de confiar só no Senhor. Não me deixe em algum momento achar que eu posso fazer alguma coisa para ser salvo. Mas tudo que eu fizer seja como gratidão, e quando eu pecar, que eu volte para a Tua presença. Fale com o Senhor. Peça perdão por quem sabe até aqui ter achado que você podia fazer alguma coisa para ser salvo. E confie no Senhor. Receba Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ore ao Senhor. Senhor, obrigado pela oportunidade de estar na Tua presença com os meus irmãos, podendo cantar louvores em gratidão ao que o Senhor fez por nós. Mas acima de tudo, obrigado por poder ser exortado, animado, instruído pela Tua palavra. Somos muito gratos a Ti. Não há, Pai amado, como agradecer ao Senhor pelo que o Senhor fez por nós e o que o Senhor ainda faz por nós. Nos permite reunir, sermos animados por Ti. Que amor tremendo. Obrigado, Deus. Que Tua graça resplandeça sobre nós. Que o Senhor não se esconda de nós, mas que o Senhor, como diz a Escritura, faça resplandecer o Teu rosto sobre nós. Porque agora fomos lavados e podemos entrar na Tua presença de novo, sem culpa, sem pecados. Não porque somos bons, mas porque fomos introduzidos lá pelo Filho Jesus. Como diz em Hebreus, fomos colocados e por isso entremos com intrepidez na Sua presença para celebrar o Teu nome. E é isso que nós fazemos como igreja do Senhor, como parte da igreja do mundo. Obrigado. Ser adorado cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém e amém.